Nós somos da equipe Elo Cristão, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Vale das Virtudes. Estamos aqui com o pastor Eliezer de Lira. Ele é conferencista internacional. Além disso, ele escreve para as lições da CPAD, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Ele está aqui hoje nos agraciando com sua presença. E vamos falar um pouquinho sobre o tema do nosso 28º Congresso da Mocidade, que diz assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Pastor, como que o jovem pode criar um coração puro? Como que ele pode viver essa palavra nos dias de hoje? É possível ele estar com um coração puro, o espírito reto diante de Deus? Ele consegue conciliar estudo, trabalho? Ele consegue viver essa vida pura, santa, diante do Senhor nos dias de hoje? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de poder discutir um pouco, talvez dissertar um pouco sobre esta temática, uma vez que nós vivemos num mundo tão conturbado, tão complexo e às vezes tão miscigenado de interesses, e muitas vezes esta aparente complexidade perturba a conceituação que todo cristão deve ter, principalmente a respeito dos valores espirituais. Eu diria inicialmente que ao jovem, ao cristão, ao ser humano de um modo geral, foi-lhe dado o direito por Cristo Jesus, pela sua morte, principalmente pelo seu derramamento do sangue, o direito de ser transformado, de ser liberto, de ser livre para pensar e agir. E é dentro desta concepção e desta conceituação que nós podemos dizer que ao homem é possível ser puro. Inclusive, a pergunta célebre para o jovem é: como purificará o mancebo o seu caminho? E a resposta é: observando a palavra de Deus. A palavra de Deus tem como objetivo trazer conhecimento pleno das verdades, tanto das verdades da perdição, quanto das verdades da salvação. E ao mesmo tempo ela é poderosa para libertar pelo Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu falo do homem, eu estou falando de todo o ser humano. Mas como estamos aqui lidando na perspectiva do ser jovem, eu vou me dar ao direito de me dirigir ao jovem na linguagem do jovem, como se ele fosse uma sociedade estanque em meio às outras faixas etárias. Mas o jovem tem a capacidade dada por Deus de ser puro, ser santo, ser crente, ser salvo, ser liberto e ser poderoso para superar o pecado. O segredo básico, primeiro, é conhecer a palavra de Deus, porque está escrito que é conhecendo a verdade que o homem será liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez liberto, a necessidade desta continuidade de se sentir livre para viver. E para que o jovem se sinta livre para viver, ele precisa, primeiramente, querer ser livre. E segundo, desejar e querer continuar sendo livre. E isto depende de um desejo e de uma determinação. Em outras palavras, o jovem pode ser puro se ele se conscientizar e se predeterminar a continuar sendo livre, sendo puro. Foi o que aconteceu com Daniel e os seus colegas, Mesaque, Sadraque e Abednego, quando
eles resolveram. Diz a Bíblia que Daniel propôs no seu coração. Então ele se determinou ser incontaminado. Quer dizer, não se contaminar. Então, em outras palavras, é possível ao jovem ser puro, mas ele precisa querer. Foi a pergunta que Jesus fez ao pecador. Não quereis vir a mim para que sejam livres? Então, você precisa querer. Se você quiser, você tem. Se você tiver vontade e se predeterminar a ser fiel, você o será. Então, não tem muita complexidade, em outras palavras, não tem caminhos obscuros para essa vida de liberdade. Agora, é preciso saber o que é liberdade. Por outro lado, ser puro não é ser um recluso. Ser puro não é ser um preso. Porque, na verdade, a vida do crente é você poder fazer tudo, mas fazer apenas o que deve. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Né? Querer ser puro não é querer ser um recluso. Eu repito. Querer ser puro por exemplo, o meu filho, quando eu era ainda muito pequeno, um dos meus filhos, me perguntou na sua adolescência: pai, crente pode fumar? Por exemplo, foi a pergunta dele. Eu podia dar qualquer outro exemplo, mas ele fez: pai, crente pode fumar? Eu digo: pode, meu filho, qualquer marca. Qualquer marca. E eu percebi que ele ficou perplexo, mas calou-se. Nós estávamos caminhando numa das ruas de Curitiba, e de repente, com mais uns 5, 10 minutos, ele me fez uma outra pergunta. Disse: pai, e por que você não fuma? E essa era a resposta que eu esperava que ele formulasse. Eu digo: pai, não fuma, porque da mesma forma como eu posso fumar, eu posso não querer fumar. E essa é a autêntica liberdade, né? A pureza que um crente tem não é resultante de uma prisão, mas de um poder sobrenatural, de forma que ele, querendo pecar, não peca pelo poder que Deus lhe deu, o poder do Evangelho. De maneira que não é difícil compreender estas verdades. Não é difícil entender ser crente. Agora, é claro que você paga um preço. É o preço de ser diferente. Mas, por outro lado, não é só um preço, é a grandeza de sermos diferentes. Eu creio que eu respondi sua pergunta. Ok, queria agradecer ao pastor por nos dar a chance, né, nos dar a oportunidade de entrevistá-lo. Deus abençoe, que Deus possa continuar te abençoando nesse ministério. Creio que o Senhor poderá falar muito mais aos corações de cada jovem através dessa entrevista.